eu gostaria que vocês me ajudassem a recepcioná-los com uma salva de palmas. Meire e Sinésio! Pra cá, gente. É isso aí. Tudo bem, Meire? Tudo certo? Sinésio, Meire, pode sentar, fica à vontade. Sinésio, pode sentar, fica à vontade. E a gente vai conversar hoje. Eita! E a conversa vai ser boa, hein? Antes da gente começar, a Meire e Sinésio tiveram aqui ano passado com a gente no Papo Reto. A gente trocou uma ideia muito legal, a gente falou sobre coisas maravilhosas. E esse ano eles voltaram. E aí eles vão trocar uma ideia com a gente. Antes de começar, antes de perguntar, antes de falar um pouquinho com eles, vou pedir para eles se apresentarem. Mas antes eu queria falar algo para vocês. Por que famílias modernas? As coisas têm mudado, né? Não concorda comigo? Que as coisas têm mudado? Com o passar do tempo, as coisas têm realmente mudado. As famílias hoje não são como eram antigamente. Eu lembro que minha avó, ela teve 6 filhos. E a mãe dela teve 12 filhos. Minha bisavó. Uau, as coisas estão mudando. As famílias eram grandes antes e agora não são mais. Antes também havia uma série de coisas que a família fazia que hoje ela não faz mais. Hoje as famílias elas têm mudado, elas têm se tornado diferentes. E até que ponto isso é bom e até que ponto isso não é bom? Até que ponto isso traz crescimento e até que ponto não traz crescimento? E falar de família é muito importante, porque família é o meu e o seu futuro. Entende? Como é importante falar sobre família e saber para onde a gente está caminhando e para onde a gente está andando é muito importante. E por isso, esse casal maravilhoso vai conversar com a gente. E eu gostaria, começando com o Sinésio, vou começar com o Sinésio, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem quanto tempo vocês trabalham com família, quanto tempo vocês trabalham com casais e quem são vocês? Para esse pessoal aí que talvez não conheça vocês. A paz, queridos. Que Deus abençoe vocês. Depois de uma apresentação dessa, a gente vai... Bom, eu sou Sinésio da Meire, nós somos casados há 29 anos. A Thaís vocês já conhecem, tem o Levizinho, que é nosso neto, o Guilherme, que é o nosso genro. Nós trabalhamos com casais desde 2000, né, amor? Desde 2000. E a gente tem ministrado alguns cursos que é na área de casais e família e noivos também, né? Nós temos agora ministrado um curso para noivos, que tem sido muito bom, porque a gente diz, eu e a Meire, nós falamos, se a gente tivesse, às vezes, passado por um curso desse, a gente teria errado bem menos. Então, estamos felizes de estar aqui, né? E esperamos atender um pouquinho a expectativa de vocês. Glória a Deus, é isso aí. Pai, gente, tudo bem? A gente não é tudo aquilo que o Bruno falou, não, tá? Mas o Espírito Santo usando vai sair coisa boa. Então a gente vai deixar ele nos usar. Como o Sinésio já falou, é sempre uma alegria estar aqui, a gente se sente bem aqui, a gente se sente feliz. E os irmãos aqui são muito queridos, né? O Nel já falou sobre a gente estar com casais há 20 anos, né? E nessa trajetória, a gente sabe que quanto mais você procura aprender, ou quanto mais você vive uma certa área ou um ministério na igreja, mais você chega à conclusão que você não sabe nada, né? Mas Deus tem nos capacitado, tem nos dado a oportunidade de ministrar o curso Casados para Sempre, o curso de noivos, Homem ao Máximo, que é da Universidade da Família, Mulher Única, que também é da Universidade da Família, A Mulher que Prospera. Então, são alguns cursos que nos ajudam, que nos direcionam, né, para poder ter, além da nossa vivência, além do que os irmãos compartilham, para a gente poder ajudar mais famílias. E a gente gostou muito do tema. Glória a Deus, isso Famílias é ótimo. modernas, a gente gostou, porque às vezes a igreja ela não quer falar de alguns assuntos, ou ela evita falar porque são assuntos realmente que às vezes incomodam.
Então, eu espero realmente que hoje o Sinésio e eu e o Bruno, né, a equipe toda, seja usada por Deus para falar aquilo que o Senhor quer falar com a gente sobre famílias. Independente se ela é moderna, se ela é tradicional, família está no coração do Pai. E foi Ele que planejou isso. Então, estamos aqui para falar disso. Amém, amém. Vamos falar disso sim. Só que primeiro, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar. Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Vamos orar. Vamos baixar sua cabeça aí, não precisa ficar de pé. Senhor querido Deus e Pai amado, nós estamos aqui pelo Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça que um dia nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Pai, porque o Senhor coloca coisas no nosso coração, Senhor, meu Pai, com um propósito, Senhor, meu Pai. E se nós vamos falar de famílias hoje, é porque é o Teu querer, Senhor, meu Pai. Nós cremos nisso. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor use os seus filhos nessa noite, Senhor meu Pai, para falar, Senhor meu Pai, aos nossos corações, Senhor meu Pai, para nos direcionar, meu Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor meu Pai, para as nossas vidas. Abençoa esse momento, abençoa esse papo reto, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Então vamos começar falando sobre famílias. Lembrando vocês que a gente vai abrir depois para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Então, aqui a gente mata a cobra e o negócio é na hora, assim. E aí, se tiver alguma dúvida, cara, se tiver alguma dúvida qualquer no seu coração aí, pode fazer, que eles vão responder para nós. Eles vão responder. Meu Deus, olha lá, ó. Toma cuidado com o que vocês vão perguntar. Mas glórias a Deus. Vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui que normalmente são as dúvidas da maioria das pessoas. E aí, a gente vai começar fazendo essas perguntas antes da gente poder abrir para o pessoal. E, se ao responder alguma pergunta você ainda fica com alguma dúvida, vai anotando aí para a gente perguntar depois. Beleza? E a primeira pergunta a gente vai começar, então, dentre falar de famílias modernas, a gente tem vários aspectos para se falar. E a gente vai começar falando em si da própria família, certo? E eu queria perguntar para você, Sinésio, o que é uma família e como uma família, e se uma família só é construída através do casamento? O que é uma família e se só casando que eu tenho uma família? Bom, definição, né? A gente pensa o seguinte, quando você vai para o dicionário, você vai procurar lá o que significa família, você vai entender que família são pessoas que estão ligadas por laços congênitos, né? Ou seja, o marido, a mulher, filhos, ou alguma pessoa, algum filho, alguém que vem, incorpora, entra na família por adoção. Então, essa é a definição de família. Qual que é a pergunta que você fez em anexo aí? Parece que é 2 em 1 essa pergunta. Primeira era o que era família, o que é uma família e se uma família só é constituída quando a gente casa. Então, e essa parte agora do casamento, né? A Bíblia diz lá em Gênesis o seguinte, uma ordem do próprio Deus, que é interessante que você olha ali quando Deus, vamos dizer assim, o Senhor Deus faz o primeiro casamento, o que ele fala para Adão e Eva, né? Adão não tinha pai e mãe, mas ele já prevendo, ele fala o seguinte, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então esse é o casamento bíblico, esse é o casamento lá de Gênesis. O próprio Jesus depois, quando ele é questionado sobre o divórcio, ele disse assim, ele falou, não era assim no princípio, e ele cita esse versículo de Gênesis. Então, família segundo o padrão bíblico é esse, né? Isso é família. Agora, se a gente for olhar a própria legislação brasileira, o Código Civil brasileiro, ele declara que um casal, após, parece que no mínimo 2 anos de convívio junto, tá? Independente de ter ido ao cartório legalizar, já é considerado marido e mulher. Só que quando vem para a igreja, o que é que nós instruímos a esse casal? A igreja não obriga a nada, mas a pessoa, quando ela quer pertencer ao corpo de Cristo, ela é instruída a fazer a legalização, né? Juridicamente fica melhor. Então,
Para quê? Para que tudo fique certinho, tal, então, né, tudo documentado. E às vezes tem gente que pensa assim, fica um tempo morando junto e fala, eu não estou mais afim não, eu vou sair fora. Mas juridicamente, esse marido ou essa esposa, mesmo que não fizeram nenhum ato numa igreja ou num cartório, juridicamente eles têm os direitos legais que a própria Constituição brasileira define. Tá? Então, o casamento, a Bíblia, quando ela fala de casamento, ela já vai logo em Gênesis. Né? O Gênesis 2, acho que 21, que diz isso daí. E a gente acredita na Bíblia. Nós somos cristãos, o nosso livro de fé, o nosso guia é a Bíblia. Né? Então, por isso que a igreja, às vezes, ela é tão confrontada. Famílias modernas que, às vezes, querem distorcer um pouquinho a palavra de Deus. Né? Eu acho que não é bem assim, é o que eu penso. E, às vezes, não é o que a gente pensa, é o que a Bíblia diz. Amém. Glória a Deus. Entenderam? E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta, Meire. Se a gente está falando sobre famílias, existe um tempo, existe um momento certo para se constituir uma família? Quando a gente fala, às vezes, de tempo, a gente pensa em idade, né? E não existe idade certa para constituir família. Mas o que é importante? Se a gente está falando de famílias baseado na palavra, então, qual é o tempo? Se você começa a namorar alguém, quando você não está seguindo a Cristo, namorar é ficar, enrolar, é tudo a mesma coisa. Mas nós estamos falando de conceitos bíblicos. Então, o momento de casar é a partir do momento que você começa a namorar uma pessoa, o intuito é casar com ela. Isso não significa que começou a namorar, já tem que casar. Não é isso. Às vezes namorou e viu que não é essa pessoa que você deveria casar. Mas o momento certo comecei a namorar alguém. Eu percebo que essa pessoa, ela tem os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma fé, e ela tem como objetivo de vida, planos alinhados com o meu. Então, a partir daí, você já começa a planejar um casamento. Legal, está tudo bonito, pensa igual, segue Jesus, lindo. Mas isso é o suficiente? Não. Para você constituir uma família, você tem que ter condições financeiras, espirituais e emocionais para constituir uma família. Então, o momento certo é esse. Está namorando? Beleza. Está pensando em noivar? Maravilha. Está dando tudo legal entre vocês? Excelente. Mas os dois estão inteiros quando eu falo no meu relacionamento com Deus? Os dois estão inteiros emocionalmente ou aquela pessoa que está marromeno? E os dois juntos, trabalhando, têm condição de pagar a prestação, o IPVA, o IPTU, a compra do mês? Já pensou nisso tudo? Aí o cara e a mocinha estão prontos para casar. Uau! E aí eu já quero fazer uma outra pergunta, que agora vai começar o negócio a ficar um pouco mais estreito. Vamos lá, já pegando o gancho do que você me falou. Você acabou de me falar que se o casal, ele estiver, me corrija se eu estiver errado, se ele estiver de acordo, se ele estiver dentro dos preceitos, se ele tiver as condições, se eles se sentirem preparados, esse é o momento. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. E se, vou dar um exemplo, eu não sou casado, e eu não quero me relacionar com uma pessoa, mas eu quero muito ter um filho. Mas eu não quero me casar. Eu serei com esse filho uma família ou não? Olha que pergunta, hein? Essa aí foi para travar a gente aí. Queridos, a gente vê, né, o mundo moderno hoje, eu acredito muito no que Deus planejou, porque Deus conhece o nosso psicológico, Deus conhece as tuas emoções, né? O que fala a nossa alma. Então, quando o Senhor planeja algo,
é porque ele já tem experiência, né? Então, por exemplo, você compra lá qualquer coisa que você comprar, que for técnica, você vai ler um manual e vai estar falando, olha, você tem que agir assim, 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 para o negócio funcionar bem. Então, quando Deus faz o ser humano, Ele criou um manual, né? E o manual aqui diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, quando ele diz homem, não é bom que o ser humano viva só. Então, a questão, às vezes, assim, dessa chamada produção independente, que é isso, né, mais ou menos. Eu quero ter um filho porque eu acho legal, só eu e o meu filho ou minha filha, mas eu não quero estar ligado a um marido ou uma esposa. A Bíblia, para você fazer isso, sem você estar legalmente casado, você vai de encontro a alguns princípios bíblicos, né, onde a Bíblia diz que relações ilícitas não são bem vistas por Deus. O Senhor não aprova esse tipo de coisa. Se o filho for seu. Não, mas eu quero estar sozinho, não quero me casar, mas eu quero adotar alguém. Eu vou entrar numa fila de adoção. Aí é outra história. Mas a partir do momento que você quer ter um relacionamento, porque o fato de você ter um filho, o relacionamento, ele não é só sexual. O sexual é uma das partes, né? Ele envolve amor, ele envolve cumplicidade, ele envolve muito mais do que simplesmente você, através do seu DNA, através das tuas sementes, né, do óvulo, você gerar um outro ser. Então vai muito além disso, entendeu? Então eu creio assim, a gente, para não ferir princípios bíblicos, a gente precisa entender bem o que Deus fala a respeito. Porque é comum, eu já vi pessoas, às vezes, que eu pude conversar, principalmente pessoas que, vou dar um exemplo aqui, tá? Não está na pergunta, mas às vezes assim, uma pessoa ela faz um aborto, não é espontâneo, ela quer abortar mesmo, ela acha que ela está no momento da vida que vai atrapalhar a carreira, vai atrapalhar um monte de coisa. E depois de um tempo, essa pessoa ela fica tão arrependida às vezes do que fez, que ela busca adotar alguém que teria a idade do filho dela. Sabe? O psicológico da pessoa fica muito abalado. Então, são pessoas que depois correm o risco de se tornarem depressivas, com um sentimento de culpa. Por quê? Porque Deus conhece a gente. Então, Ele fez a gente aqui para a gente se relacionar. Ele é um Deus de relacionamento, né? E o homem, como foi feita a imagem e semelhança dele, não é só no físico, né? Ele criou a gente para a gente se relacionar também. Então, esse negócio de produção independente, a gente vai ferir alguns princípios. Qual que é o primeiro princípio? Seria o princípio a gente cometeria um pecado sexual uma vez que você vai se relacionar com uma mulher que você não vai ver com ela, então não será a tua esposa, ou a mulher com o marido que não será o esposo. Então, esse já feriu o primeiro princípio. E o segundo princípio é que o próprio Deus diz que não é bom que a gente esteja só, né? Então, eu acho que eu iria por isso daí, eu seguiria o manual. Perfeito. Lembrando que você está numa igreja e, para a gente, a Bíblia é o caminho no qual a gente deve seguir. E o que a gente está falando aqui é em cima desse caminho que o Senhor nos orientou. Entenda isso. Nós falamos tudo que nós falamos em cima da Bíblia. E com a experiência que esse casal tem de 20 anos trabalhando com famílias. Você entende? Então é importante você entender isso. Para fazer pergunta, as meninas vão te dar um papelzinho para você escrever uma pergunta, tá? A Vitória vai te dar um papelzinho. Ao decorrer aí da nossa conversa, das nossas perguntas, você dá uma levantadinha assim, ela te entrega um papelzinho, depois a gente vai ler aqui. Bom, continuando. Agora a gente vai entrar um pouco num aspecto de casais, que é uma parte do divórcio. Eu queria saber o que um divórcio afeta numa família. O que isso traz para uma família já constituída? Qual é o problema, qual é o peso que isso traz para uma família que já é constituída? Porque divórcio hoje está muito comum nas famílias modernas. Hoje a gente vê o cara que casa numa semana e às vezes passa 2 semanas ele já se divorciou. Cara, e não é brincadeira. Às vezes o cara casou, passou 4, 5 dias, ele já está divorciado.
porque ele não quer mais, ele viu que não era aquilo que ele queria e ele se divorcia. Então, que impacto, Meire, traz para uma família um divórcio? Impacto maior acontece quando tem filhos envolvidos. A grande maioria das pessoas que a gente caminha junto, ou a gente atende no aconselhamento, filhos de pais divorciados, eles sofrem, e sofrem de maneiras muito diferentes. Alguns filhos, eles têm o sentimento de culpa, que eles acham que os pais se separaram por culpa deles. Isso é muito comum. A gente vê filhos que partem para o homossexualismo exatamente porque se sentiram abandonados. Meninas que decidem que não querem se relacionar com homens porque se sentiu abandonada por um homem quando o pai saiu de casa. As histórias são as mais diversas. E eu estou falando em relação a filhos. O impacto é muito grande em relação aos filhos. Fora que eu não conheço nenhum casal que divorciou e que não gerou nenhum problema, nenhuma briga, nenhuma discussão de um final de semana, ou esse final de semana o filho é seu ou não é seu. E é engraçado que, na grande maioria dos divórcios, os pais não brigam para ficar com o filho no final de semana. Eles brigam para não ficar. Imagina uma criança ouvindo uma discussão entre pai e uma mãe que estão brigando porque eles não querem ficar com aquela criança. Então, pensa no sentimento de rejeição. Ah, mas você está falando do impacto do divórcio depois que já tem filhos. E o impacto quando acabou de casar, por caso que você falou, algumas semanas já está divorciando? Quando a gente se envolve com alguém, a gente não se envolve só de corpo. Quando a gente trata em alguns encontros de cura, a gente tem um assunto que a gente cuida, que são os laços de alma. Então, cada pessoa com quem você se envolve sexualmente, você cria um laço de alma. Então, cada vez que eu me relaciono com alguém e depois eu separo dessa pessoa, no mundo espiritual você criou um laço com essa pessoa. E aí você vai para o próximo, você vai para o próximo, você vai para o próximo. O divórcio é isso. Fora que, o mais grave de tudo, à luz da Bíblia, vamos pensar, casamento é uma aliança. Certo? Então, se eu faço uma aliança com o outro diante de Deus. A partir do momento que eu me divorcio, eu estou quebrando uma aliança. Nossa, Meire, que pesado. Então você está dizendo que pronto, divorciei, fui para o inferno. Não é isso. Nós servimos a um Deus de graça, de amor. Nós sabemos disso. E então a igreja não pode receber um divorciado? Pelo contrário, essa pessoa que passou pelo divórcio, ela precisa de acolhimento. E o Senhor entende que foi um erro, que você tomou uma decisão errada ao se casar e precisou divorciar. Deus entende, a igreja entende, o amor de Deus recebe essa pessoa. Só que para cada ação existem consequências. E o divórcio é uma quebra de aliança. E o divórcio traz consequências. Independente se Deus te perdoou ou não. As consequências desse ato vão muito longe. E no reino do Espírito isso é bem sério. Eu vou aproveitar que você está falando disso, eu vou continuar e vou fazer uma outra pergunta para você. Vou continuar contigo. Já que você acabou de falar, eu vou continuar perguntando o seguinte. Eu me casei, tive filhos, constituí uma família e eu me separei. Me divorciei. E agora eu encontrei outra pessoa. E agora eu comecei a constituir uma família com essa outra pessoa. E agora eu tenho filhos. A palavra fala algo sobre isso. E o que isso traz de consequência para a vida de ambas as famílias?
Isso traz algum peso para a nova família? Isso traz alguma consequência? A palavra de Deus fala alguma coisa sobre essa questão? O que a palavra de Deus fala é que as coisas velhas ficaram para trás. Então, falando de palavra, divórcio é algo que agrada a Deus? Não. A mentira também não. Todo pecado, a questão é que a gente tem o hábito de colocar pesos em pecadinhos e pecadões. Então, o que a palavra diz? Você errou? Errou. Você pecou? Pecou. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz, ele nos lava de qualquer pecado. Então, falando a questão de, ainda diante da Bíblia, você casou, deu ruim, divorciou, não é algo que Deus se agrada, mas há um perdão. Você está curado dessa questão? O que é o problema de um divorciado que já está com filhos e vem um outro divorciado que traz mais uns filhos? É que nessa questão toda ainda não houve cura. Essa é a questão. E o nosso Deus é um Deus de cura. Então, se um divorciado casa com uma divorciada e traz filhos, qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é acolher, é discipular e fazer com que essa pessoa se sinta perdoada, porque vem com um sentimento de culpa. Então, se a pessoa está arrebentada, casa com outro arrebentado, com uma criançada no meio, vai constituir uma família doentia. Mas se houve perdão, se houve arrependimento, se houve cura, se houve discipulado, vai dar tudo certo. Porque Deus não é acusador. Deus é amor. Ele acolhe qualquer modelo de família, sendo tradicional ou moderno. As consequências essa família vai viver. Mas o amor de Deus, ele restaura. Uau! Vocês estão comigo? Vocês estão comigo mesmo? Glória a Deus. Vocês estão prestando atenção, por isso vocês estão quietinhos, né? Glória a Deus. Ó, eu vou aproveitar, e aí a gente está falando de famílias modernas. Hoje a gente entra na rede social e a gente vê vários tipos de famílias modernas. E há uma série também chamada Famílias Modernas, que fala sobre várias coisas e impacta várias coisas que é a realidade hoje do mundo. Não é mentira. É a realidade hoje do mundo. E aí eu quero te perguntar, Sinésio, vamos começar a apertar um pouco mais. O que a palavra diz sobre, e se ela diz alguma coisa, se ela não diz, o que ela fala sobre um relacionamento entre dois homens e duas mulheres, e elas dizem que hoje isso uma mulher diz, eu e a minha esposa, nós somos uma família, ou dois homens, eu e o meu marido somos uma família. A palavra de Deus diz algo sobre isso? Muito forte, né? Porque nós andamos pelas ruas aí, eu e a Meire mesmo, nós estivemos em Florianópolis semana passada e paramos para tomar um café num lugar e tinha duas mulheres na mesa, né? Como se fosse marido e mulher ali, né? Mas isso daí, como o Bruno colocou, isso daí é a visão do mundo. Ele falou, o mundo hoje está assim, o mundo está assim. A igreja, nós estamos aqui para acolher essas pessoas. Acolher não significa concordar. Tá? Nós acolhemos por quê? Porque o próprio Jesus Cristo diz o seguinte, se nós somos o sal da terra, e se o sal for insípido, se você pegar um sal que não tem sabor, a carne apodrece. Tá? E o objetivo da igreja é acolher, porém esse não é o padrão bíblico. E aí eu tenho um versículo aqui, eu tenho aliás dois, pegamos um no chamado Antigo Testamento e o outro nós vamos pegar no Novo Testamento, para vocês entenderem o que a Bíblia pensa, o que o Criador pensa a respeito. Então o primeiro está em Levítico, capítulo 20, verso 13, ele é claríssimo isso daí, é bem claro, lá está escrito assim, quando um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometeram abominação ao Senhor. Isso é forte, não é forte?
Isso vale também para mulher com mulher. Então, Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele diz assim que não existe nada de novo embaixo da terra. Tudo que já aconteceu, ele é cíclico, ele acontece. Só que a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja viva, ela tem que ser uma igreja. Nós não expulsamos ninguém das nossas congregações que cheguem desse jeito, pode vir desse jeito. Aliás, é um prazer para nós receber. Porém, como Jesus disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e aliás eles tentaram pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus, porque o mesmo livro que eu li aqui para vocês, de Levítico, ele trata desse assunto, onde ele era claro, ele falava assim: no ato do adultério serão apedrejados o adúltero e a adúltera, ou seja, os dois, mas eles levam diante de Jesus somente a mulher. Aí eles querendo pegar Jesus, falam: e agora, Jesus? Foi pegar adultério. O que eles esperavam Jesus dizer? Mas está faltando homem aqui para nós mandar umas pedradas nele. E aí não, Jesus pega e fala assim: olha, aquele que nunca cometeu pecado, que não errou, pode dar a primeira pedrada. E diz que o Senhor vira e começa a escrever ali no chão. E foi saindo, e aquela mulher esperando pela primeira pedrada, talvez, porque ela era o costume. Ela então, de repente, ela olha para Jesus e Jesus fala: mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala: Senhor, eles foram todos embora. Daí Jesus fala assim: olha, você não foi condenada por eles, e eu também não condeno. Mas aí agora vem a frase mais importante de tudo isso. Jesus fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Vai e não adultere mais. Então, quando a Bíblia traz essa pergunta que ele fez: poxa, como é que está hoje? Hoje virou comum no mundo. E eu tenho visto com muito pesar muitas igrejas adotando condutas onde eles não querem ler um versículo desse aqui, não. Não, vem para a igreja e seja esse tipo de família. Não, nós já vimos que não é uma família bíblica, que não foi assim que o Senhor planejou. Mas é moderno, se a gente não fizer isso, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês: Jesus morreu por todos, por toda a humanidade, Ele pagou o preço por todos. Mas eu vou falar uma coisa triste aqui: nem todos vão entrar no céu. Não é porque Deus não quer, porque a pessoa não quer. Eu não quero me submeter ao padrão bíblico, é um direito seu, meu amigo. É um direito meu. Se eu sair daqui agora e quiser quebrar os princípios bíblicos, Deus não vai pôr um anjo com uma espada ali e me decepar. É um direito meu, é o meu livre-arbítrio de agir assim. Porém, haverá um dia que nós estaremos diante do trono do Senhor, isso está em Apocalipse, nós estaremos ali, onde não é Deus que vai nos julgar e vai nos acusar, os nossos próprios atos. Entendeu? Agora, um outro versículo também que a gente tinha marcado, eu acho que está em Coríntios. Esse aqui eu marquei aqui. Está em 1 Coríntios. Lê para mim. É um texto bem conhecido, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês viram como que é a palavra? Ela nivela todo mundo. Porque tem gente, como a Mary falou, né, às vezes dá a impressão assim: quem é homossexual é mais pecador do que o... Não, pecado é pecado. O que rouba, aquele que defrauda o irmão, aquele que compra e não paga, está listado aqui.
Só que hoje esse tipo de conduta, ela se tornou uma conduta social. E eles querem enfiar isso dentro da igreja a qualquer custo. Eu tenho um vídeo, eu não quis colocar aqui, porque eu achei muito apelativo. A igreja anglicana lá em Nova York, eles fizeram um culto lá, porque eles aceitaram esse tipo de conduta. E entrou porta dentro um cara com a mini saia, sabe assim, aqueles drag queen, tudo dançando, e a igreja aplaudindo. Então você vê a que ponto que chegou, mas nós temos que receber. Não, será bem-vindo sim. Mas a partir do momento que começar, a Bíblia diz que a palavra é como água, ela vai lavando, ela vai trazendo os nossos pecados, e aquilo que o próprio Criador diz que afronta Ele. E nós a gente vai se moldando, a gente vai mudando. Mas eu não quero mudar. Parabéns também, meu irmão, não tem problema. É um direito, eu digo assim, são direitos seus. As pessoas têm que ter direitos, e o próprio Deus, Ele não vai te obrigar a andar segundo o padrão dele, Ele não vai te obrigar. São direitos, são livre-arbítrio que nós vamos ter que conviver. Agora, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, que eu não digo, quando eu falo igreja, eu não estou falando somente as denominações. Existe uma igreja invisível. O que eu chamo de igreja invisível? É aquela igreja que ela não está dentro de 4 paredes. Aonde nós andamos, nós somos igreja. Por isso que Jesus falou assim, eis que, eu encontro com a mulher samaritana, ela fala, Senhor, nós adoramos aqui, Monte Gerizim, e vocês dizem que o monte de adorar é Jerusalém. E agora, hein? Como é que fica a situação? Jesus falou assim, eis que o tempo vem, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Então você é o templo do Senhor. Aonde você estiver, você vai cultuar o Senhor, e você é o templo dele, ele está dentro de você. Então nós temos isso aqui porque é muito mais confortável, né? A gente está aqui conversando e tal, mas cada um de nós somos templos, e nada impede, eu falo porque eu conheço, um rapaz que era homossexual, ele veio para a igreja, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, e ele serve ao Senhor. Ele não quis casar por opção, não quis, está até hoje solteiro, mas ele é fiel ao Senhor. E quando Jesus chamar ele, ou quando a igreja for arrebatada, vai para o céu. Por quê? Porque ele entendeu o chamado do Senhor, ele compreendeu princípios bíblicos, sabe? Então, nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. Você vai para o inferno. Não vai. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que onde há arrependimento, aí sim, ali vai haver bênção, mas é a pessoa que tem que querer. E cabe a nós falarmos. Agora, ultimamente, eles têm proibido, estão assim meio num tema assim de proibir. Não, você não pode falar isso. Meu amigo, isso aqui é a minha fé, tá? É um livro que tem mais de 5.000 anos, né? A gente pega desde o Pentateuco, escrito. Isso aqui é a minha fé. Assim como eu, às vezes, eu não quero ser de uma outra fé, é um direito da pessoa não querer ser da minha. Mas se quiser ser, nós temos a nossa conduta, querido. Isso afronta, às vezes, a pessoa se sente afrontada, mas não é. Deus, eu volto a falar, o Senhor Deus, quando Ele faz isso, Ele faz por amor. Mas é algo assim que hoje você vê, famílias modernas, como o Bruno colocou, até isso tem sido colocado como famílias modernas. Eu estou dando essa explicação porque está vindo tanta coisa na mente, né? Mas é algo assim para a gente ficar alerta, que a igreja ela é acolhedora, mas a palavra diz que ela lava. Amém, queridos? Qualquer dúvida, depois, se eu não respondi direitinho, vocês me coloquem. E aí, eu gostaria de, pensando em tudo que você está me falando, hoje vocês, quem se sentir a vontade de responder, pode responder essa, vou deixar aberta. Hoje vocês acham que a igreja, ela tem suporte para atender um casal que é homossexual e tem um filho, e ela quer buscar a igreja? Você acha que a igreja ela tem um suporte para isso? Eu, sinceramente respondendo, eu acho que não. Porque eu digo assim, nós está tão recente que eu imagino assim que a gente às vezes possa ter alguma dificuldade em como vamos administrar isso. Se bem que a igreja, como eu volto a falar, a igreja ela é como se fosse um hospital, é um lugar de refúgio, é um lugar de refrigério. Então, se chegar esse tipo
de pessoa, a gente vai receber bem. E é dever da igreja, né? Igual, por exemplo, às vezes uma vez eu estava num lugar que entrou um rapaz, a turma fala braço fechado de tatuagem, tudo tatuado, eu acho que não tinha onde. E aí tem irmãos assim que ficam olhando assim, assustados. Meu querido, se ele está vindo para a igreja, tá? Eu vou dizer para você, eu sinceramente eu não acho que assim a tatuagem é pecado. Depende do que você desenha ali no teu corpo. Muito cuidado que você coloca, tá? Muito cuidado, porque tem gente. Eu uma vez conversei com o tatuador, ele falou assim: ó, tem gente que chega aqui para eu tatuar, eu pergunto o que vai fazer. Eu falo assim: não sei, o que estão desenhando muito aí? O que está mais legal? É uma tribal? É não sei o quê? Ele me falou, cara, eu fico vendo, cara, põe um negócio que vai durar a vida inteira, ele pergunta para mim, tatuador falando isso. Então, aí quando chegar para esse tipo de família, por exemplo, digamos que chegou alguém aqui já, essa família moderna já constituída lá, a olhos do mundo normal, mas para a igreja, ela vai precisar ser tratada, né? E a gente vai precisar cuidar e mostrar o que a Bíblia fala a respeito. Ah, mas eu não quero então isso. Volto a dizer, é o livre-arbítrio, queridos. Mas nós não podemos negar a palavra do Senhor, né? Nós não podemos dizer assim, não, eu vou mudar a Bíblia para adequar esse tipo de situação que tem acontecido. Não, a Bíblia ela é eterna. A igreja do Senhor, antes de nós existirmos, ela já existia. A palavra do Senhor, o Evangelho, tem perdurado por todo sempre. Então, o dia que eu passar, ela vai perdurar. A palavra de Deus permanece para sempre. Cabe a nós acolhermos? Sim. Mas ao chegar, se a pessoa compreender a palavra, eu falo para você, se a pessoa tiver um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, ela vai querer servi-lo de acordo com as palavras que ele deixou. Então você está me dizendo que nós devemos receber, nós devemos acolher, nós devemos cuidar, sem ferir e mudar os princípios. Exatamente. Perfeito. Tá. Vocês entenderam? Entenderam, queridos? Entenderam? Bom. Isso é ótimo. Aí, Meire, vamos lá. Agora vamos falar de um outro assunto que é bem interessante sobre as famílias modernas. Não acontece sim, mas hoje eu confesso que eu não vejo muito. Assim, aonde eu ando, com as pessoas que eu ando, eu não vejo muito isso. Mas é sabido que a adoção é algo bíblico. A adoção é algo bíblico. Está lá em Tiago 1,27, que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita é pura e imaculada. E é esta. Qual é? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper-se pelo mundo. Esta, então, é a fé. Esta, então, é a religião de Deus, cuidar. E aí a minha pergunta é: como vocês veem como vocês acham que a igreja vê essa questão de adoção? A igreja ela tem falado sobre adoção? Vocês acham que isso é algo relevante? É algo que a igreja deve tratar mais? É algo que a igreja deve falar mais? Ou vocês acham que isso não deve ser falado, vai de cada pessoa? O que você acha, Meire? Eu acho que os espíritas são bem melhor que os evangélicos na questão de orfanato. Pode ser que a motivação deles seja diferente. Exato. A gente entende que os princípios de um espírita é que eu preciso fazer o bem agora para que na próxima encarnação eu volte melhor. Então, essa é a motivação do espírita, né? Mas eles fazem isso muito bem. São pouquíssimas as igrejas evangélicas que falam, que têm um ministério voltado para isso ou têm um orfanato. A gente estava vendo esses dias atrás, a gente estava conversando no horário do almoço, e a gente estava conversando sobre essa questão de adoção. E foi feito um estudo que, se as igrejas que possuem cadastro, ou seja, possuem um CNPJ, se essas igrejas, não as que não têm, porque há muitas que não têm, se apenas essas igrejas adotassem crianças, o número de crianças iria reduzir drasticamente.
E não estou dizendo que uma igreja adota 10 crianças. É uma criança por igreja. PJ. Por CNPJ. Com certeza. Veja bem, são pouquíssimas as igrejas que falam da questão de adoção. E a palavra também é muito óbvia nisso, né? Você lê um texto e tem a questão de você também, que é papel nosso, cuidar das viúvas, dos órfãos. Esse é o papel da igreja. A igreja quem? A igreja nós. A gente, assim como o Sinésio falou, e eu concordo, que nós não estamos preparados para receber as famílias modernas, a gente ignora a questão da adoção porque isso dá muito trabalho. Dá trabalho e custa dinheiro. Então a gente não quer, porque cuidar de gente é difícil. Cuidar de gente que não tem ninguém, que é o caso de um órfão, é mais difícil ainda. Porque significa que você... O que é adotar? É tomar para si a responsabilidade sobre aquela pessoa. A maioria de nós não consegue tomar para nós nem as responsabilidades nossas do trabalho, né? Quantos de nós aqui, às vezes, tem a responsabilidade, tem metas, tem coisas para fazer na semana e não faz com coisas, com metas, com definições? Você acha que uma pessoa que não consegue, não está afim de adotar uma atividade ou uma responsabilidade sobre o trabalho pela qual ela recebe, vai estar pensando em adotar alguém que não vai receber nada? Então, a igreja, sim, é muito falha em relação a isso. E tem algumas denominações que a gente vê e vê que realmente eles fazem bem o papel. A gente vê escola. Se as igrejas, se cada CNPJ tivesse uma creche ou uma escola, mesmo que paga, imagina quantas vidas você tiraria das garras de Satanás e dos sofrimentos que a vida sem Jesus traz. Então a gente tem uma referência que é o Colégio Adventista. É uma denominação assim admirável o que eles fazem para transformar vidas desde pequenos. Então a maioria das igrejas, de nós, né, porque nós somos igreja, se omite em relação à educação cristã e à adoção. O que acontece às vezes é assim, eu falo porque isso aí aconteceu com a gente, tá? Então não estou aqui também para passar panos quentes, não. Porque quando a gente estava para casar, eu lembro que aí rola de tudo na conversa, né? Quando você vai casar, pô, e se a gente não tiver filho? E eu lembro que eu falei para a Meire, a gente adota. Mas depois de um tempo você percebe que você não deve só adotar o caso se você não tiver. Você tem que às vezes adotar porque você vai ajudar a transformar uma vida, ter uma família, ter um pai, uma mãe, né? Mas quando cai a ficha, para a gente depois que tem um filho, é depois de muito tempo. Por quê? Porque você fica tão naquela correria, né? Preocupado com o seu próprio filho, que quando você fala, puxa, eu devia ter adotado mais uma, aí o seu filho já está... E você já está numa certa idade, que daí também você fala, a hora que meu filho for adolescente, eu vou estar de bengala. Então, mas assim, o que falta, eu acho, para a igreja é esse incentivo, essa instrução, sabe? Não pegar uns cultos de instrução, aqueles cultos de ensino, e às vezes até falar, meus irmãos, se alguém, né, tiver, vamos buscar fazer isso para a gente poder, né, ter alguém, né, para a gente falar do amor de Deus desde pequenininho, ensinar quem é Deus para uma pessoa, e a gente perde essa oportunidade. Porque ser cristão não é só falar de ser cristão. Ser cristão é atividade. Ser cristão é vida, é viver ser cristão. Cara, você quer ser mais cristão do que você cuidar de uma vida? Você dar uma oportunidade para uma pessoa? Você mudar o destino e o futuro de uma pessoa que não tinha? Isso é ser igreja. Isso sim é uma família moderna que anda nos caminhos do Senhor. Isso sim é uma família que está olhando para o reino, transformando a vida das pessoas. A gente fala um pouco, nós devemos falar mais, nós devemos fazer mais isso, nós devemos incentivar, falar para as pessoas, cara, faça isso. Sabe por quê?
Sabe o que acontece? Aí fora, acontece muito isso quando o casal é o que a gente estava falando, é homossexual. Ele é homossexual, não tem como ter filho. E aí o que eles fazem? Adotam. Eles adotam. E aí eles cuidam daquela família, eles cuidam daquela criança, só que elas ensinam para aquelas crianças a vivência atual delas, o que elas vivem, o que elas aprenderam e o que elas julgam como certo. E aquela criança é influenciada a viver daquela forma. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Meire e eu mostrei uma postagem para ela. Incrivelmente falava exatamente sobre isso. Sobre um casal de pais, né, que adotaram uma criança e essa criança, ele falou que ele postou a foto lá e ele disse assim: estou muito feliz hoje porque meu filho quis pintar as unhas de colorido. E é um menino. Sabe por quê? Porque eu e você, nós estamos sendo omissos. Nós estamos deixando para lá uma coisa que o Senhor nos mandou fazer. E aí, tem gente que às vezes ainda não sabe o que é o certo e não sabe para que caminho seguir, que está fazendo muito mais que a gente. Influenciando muito mais que a gente, outras vidas. Amém? É para a gente pensar. Quando a gente responde, é assim que a gente está pensando. Isso é bom. E aí agora, para a gente já partir para o nosso final, porque o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu gostaria de saber se tem pergunta. Tem pergunta? Tem perguntas? Eita, agora é a melhor hora. Agora é o momento. Olha, tem bastante pergunta, hein? Aí, Senhor. Vamos lá. Para a gente responder todas essas perguntas, a gente vai de um por um, tá? Primeiro responde o Sinésio, porque a Meire acabou de responder. E depois a gente vai para a Meire. Aí a gente vai mais num papo direto, tá? Vamos lá então, seu Sinésio. Por que o divórcio tem aumentado tão drasticamente? Por que você acha que isso está acontecendo? Bom, eu acho o seguinte, as pessoas, por exemplo, eu falei, sou casado, nós somos casados há 29 anos. Você acha que a gente nunca teve desavença? Você acha que nunca rolou estresse? Tem não. Não, por isso nós estamos juntos. Hoje não. Não tem não. Hoje teve estresse? Hoje não. Hoje não. Até tapete a gente comprou junto hoje. Então tá bom. Querido, sabe o que acontece hoje? O que falta? Eu vou falar para você o que falta. Às vezes nós falamos assim, né? Lá no trabalho, o que acontece? Tudo que o seu chefe pede para você fazer, você faz. Né? Você agrada os colegas de trabalho, você faz de tudo para o estranho. E às vezes você não faz isso um para o outro. E o que acontece? E aí a pessoa, eu vou usar aqui um termo, ela chuta o pau da barraca muito rápido. E eu digo mais, às vezes até se arrepende, mas às vezes por orgulho não quer voltar atrás. Não, agora eu já falei, está falado, já não sei o quê. Então entra a questão do orgulho, nem sempre é a questão. Tem gente que fala assim, eu percebi que eu já ouvi esse termo, incompatibilidade de gênero, né? Um gênero muito forte. Querido, gênero forte, eu acho que, sabe, outro dia eu convenci a Meire a fazer uma viagem comigo, coitada, ela estava com pedra no rim. Eu consegui convencer ela aí. Mas ela também tem um gênero forte. Então eu acho que tem hora, pela facilidade que as coisas vão ficando, então a pessoa vai tornando a coisa descartável. E aí cumpre aquilo que está na Bíblia de novo, né? Então, a Bíblia diz assim, como foi nos dias do Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Aí você fala para o irmão, o que tem casar-se e dar-se em casamento? Não é bíblico? O Sinésio acabou de falar que é. Sim, é bíblico. Mas sabe o que acontece? Esse casar-se e dar-se em casamento é banalização do casamento. O que eu vejo hoje, eu vou falar, né, vocês também, comecem a prestar atenção, as pessoas têm banalizado a união a dois. Se não der certo, eu já separo. Não, o casamento ele é feito para dar certo, a vida a dois é feita para dar certo.
Né? Já pensou o dia que você tem uma discussão com o seu chefe, você fala, não, eu estou indo lá para o DP, eu pedir conta. Então, aí você sai lá, puxei agora, vou ter que arrumar outro emprego. Você aguenta por quê? Porque no final do mês você vai pegar um salarinho lá, né? Um salário legal, então você aguenta. Agora, muito mais importante que o casamento é a tua família, o teu relacionamento. Então, a gente vai aparando arestas. Tá? Casamento é isso. São duas pessoas diferentes que vão para baixo de um teto e eles vão tentar se acertar. E vão se acertar, se quiserem. Agora, se não quiser, motivo tem de monte. Né? A Meire deve ter muitos motivos para ela já ter pulado fora. Mas por que nós não fazemos isso? Porque a gente sabe que a gente tem desavenças e tem que existir o perdão. Sabe? Tem pessoa que não sabe pedir perdão, não quer pedir perdão. Não, eu estou certo. Às vezes você está certo, pede perdão a si mesmo. Então, o padrão é o seguinte, Deus ele estava certo o tempo todo, mas Ele nos perdoou. Ele nos perdoou a ponto de pegar o próprio Filho e mandar para a gente. E Ele, se tivesse só você, uma única pessoa que no mundo, Ele ia mandar do mesmo jeito. Por quê? Porque Ele é amor, Ele perdoa. Mas a gente vai para o casamento e aí a gente, né? Tem gente que olha assim, qual que é a saída? A saída é divórcio, cara. Não, eu não vou tolerar isso. Eu já vi pessoas que falam assim, eu não vou tolerar isso. Você vai conversar, tolerar o quê? Não, ela faz isso. Você começa a ver, cara, mas isso aí não é motivo. Tem coisas que assim não são motivos, né? Tem motivos sérios que às vezes quando existe perdão o divórcio não ocorre. Então eu digo assim, aquilo como cumprindo a palavra, né? As coisas vão se banalizando, vão ficando fáceis. Hoje eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer assim que hoje para divorciar você vai lá no cartório e já divorcia. Antes precisava até de advogado, agora é facilitado. Então a facilidade gera a pessoa tomar decisões que às vezes ela até se arrepende, mas não quer voltar atrás. O eucentrismo, né? O eucentrismo e o orgulho. Eu sei de tudo, eu estou certo e você não sabe de nada. E aí, os dois tomam isso para si, é impossível viver junto. Pode falar, Meire, você queria complementar. A questão de que hoje tem muito mais divórcio, tem duas questões que pode doer, mas são verdadeiras. Antes, as mulheres não pediam divórcio porque elas dependiam financeiramente dos homens. E hoje as mulheres trabalham. Então, elas acham que elas podem se dar bem sozinhas, então elas veem isso com um pouco mais de facilidade. Então, isso é algo que facilitou. Facilita mesmo. Porque, ao longo de anos, a gente conhece famílias em que o marido chegava bêbado todo dia e batia na mulher. E a mulher dizia que não separava porque não tinha para onde ir. Então, hoje as coisas mudaram. Né? Então, hoje está muito mais fácil. Por isso aumentou. Ah, mas é só isso? Não. É o que o Sinésio falou. É a falta de perdão. O divórcio, ele é baseado em duas coisas. Falta de perdão e egocentrismo. Então, se você se acha e se você não perdoa, você se divorcia. Onde há perdão, não existe divórcio. Bom. Respondido? Para quem perguntou aí. Depois do divórcio, uma tentativa de retorno do casal muda algo? Na família, deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Depois do divórcio, são duas perguntas. Depois do divórcio, uma tentativa de retorno do casal muda algo? Na família, em Cristo ou até mesmo no seu relacionamento, muda algo? Uma tentativa de retorno de um casal? Claro que muda. Acredito que muitos aqui que hoje estão casados ou estão namorando firme, algum dia terminou o namorado. Terminou o namoro pelo menos no final de semana. A maioria dos namorados não rola isso. Tenho certeza que eu vou casar, mas sei lá, chega um dia, desentende e termina. Tudo bem, termina na sexta, volta no sábado. Mas terminou e voltou. E aí quando volta, ajusta algumas coisas que não estava rolando legal porque você não tinha falado. No casamento é a mesma coisa. A gente conhece muita gente que separou, que chegou a divorciar e casou de novo. A partir do momento que você se arrependeu, liberou perdão de verdade e mudou o comportamento, sim, é possível, sim,
restaurar um casamento que estava já perdido. E isso é muito bom do que para respeito das coisas que a gente falou, porque existem muitas marcas que o divórcio, como nós falamos, deixa. E restaurar esses laços vão impedir que esses acontecimentos, que essas marcas fiquem dentro dessa família, né? Muda se a motivação for: eu te perdoo, queremos caminhar juntos. Então aí muda. Agora, se a motivação de voltar foi porque estava no perrengue financeiro, aí vai piorar em vez de melhorar. Aí que o negócio descamba, né? Sinésio, como identificar, como que a gente... eu estou querendo formar uma família, eu estou me relacionando com uma pessoa e eu quero sim uma família. Como eu consigo identificar se eu estou em um relacionamento abusivo e o que eu devo fazer se eu identificar que é um relacionamento abusivo, mas eu gosto e eu queria constituir uma família com essa pessoa? Olha, gente, essa questão de relacionamento, se for um relacionamento abusivo, vamos dizer assim, entender como abusivo, né? Aquela pessoa que é controladora. Digamos assim, você começa a namorar um rapaz, ele é muito controlador. Você vai, por exemplo, numa pizzaria, e aí você está com o cardápio na mão, o garçom chega e fala assim: não, eu vou querer uma pizza de pepperoni, tá? Vem lotada de pimenta, né? Pepperoni, tá? E ela vai comer pepperoni também, tá? Pode trazer. Pô, mas não deixou nem ela escolher, sabe? E aí, assim, ela olha do lado, você está olhando para onde aí? Não precisa olhar não, sabe? Cuidado, aquele controlador, aquele abusivo. A melhor coisa a fazer é sair fora, enquanto você está namorando ainda. Sabe? Por quê? Porque se você está percebendo isso, a tendência das nossas falhas, quando a gente casa, ela é aparecer mais. Tá? Aliás, tem muita coisa que você só vai ver depois que você casa. Essa é uma verdade, né? Então, mas eu acho assim que o principal, né, para você acertar, é alguém que, primeiro, tem que ter a mesma fé que você, como diz o pastor Cláudio, né? O macumbeiro vai lá, casa com o macumbeiro, o católico casa com o católico. A mesma fé é muito importante. O próprio Jesus Cristo falou assim: não vos ajunteis sob julgo desigual, né? Porque é problema mesmo. E quando a gente está na igreja, eu falo para você, o que você tem que olhar é a questão caráter, o bom caráter. Aquela pessoa que ela gosta que ela vai tratar bem as pessoas, comece a observar, ela trata bem uma pessoa mesmo que ela não obtenha nenhum resultado financeiro, nenhum benefício dessa pessoa. Então esse é o bom caráter, sabe? Aquele que dá atenção independente do grau social, do nível social, né, da outra pessoa. Então começa a observar aquela pessoa que tem responsabilidade. Então, quando eu comecei a namorar a Meire, o que eu comecei a observar? Ela era uma menina que gostava muito de estudar, gostava de ler, gostava muito das coisas da igreja, de estar envolvida na igreja, sabe? A gente ia para os evangelismos, ia junto. Então você vê que é uma pessoa que ela tem a mesma fé que você, está envolvida naquilo ali. Porque é muito ruim, às vezes, você, né, a pessoa está na outra vibe, e aí como é que você vai fazer? Você casa, e daí a pessoa fala: não quero mais saber de igreja, não. Não, mas vai ter um culto lá agora, é o impacto. Não, mas a gente, besteira, vamos não. Vai lá então, depois você me conta. Isso aí é ruim. Tá? Então vai percebendo para depois você dar um passo mais sério, que é um noivado, e depois até um casamento. Entenda primeiro, né? Entenda se é realmente abusivo ou você está achando que é abusivo. Exato. Se for, aproveite. Depois casar, fica mais difícil. Depois pode trazer marcas. É o que a gente está falando aqui. Meire, o que fazer quando um amigo da igreja tem prática homossexual? Se é amigo, que tem coisa que é amigo e outra que eu ouvi dizer, né? Ouvi dizer que o fulaninho tem prática homossexual. Se ouviu dizer, você não tem que fazer nada. Ele não falou para você, né? E você está ouvindo fofocas. Então, isso é uma coisa. Agora, se ele é teu amigo, amigo fala a verdade. Amigo direciona.
é tão interessante você perguntar isso, porque o Sinésio sabe que eu tive uma experiência muito interessante quando eu era ainda adolescente na igreja. Eu tinha um amigo que não conheceu o pai, foi criado pela mãe e pela avó. E ele não tinha certeza se ele era homossexual ou não. E ele morria de medo de ir para o inferno por conta disso. Olha só quanto drama na cabeça do menino. E ele se abriu para mim. Ele falou, olha, eu acho que eu sou homossexual. É claro, né, que eu fui perguntando, mas você acha por quê? E blá, 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 fomos conversando. E a primeira coisa que eu fiz, porque, gente, eu tenho 53 anos, então imagina essa história há uns 30 anos atrás. Falar que é homossexual numa Assembleia de Deus, os irmãos iam tascar a Bíblia na cabeça dele, né, para expulsar o demônio. A primeira coisa que eu disse a ele foi, procura uma psicóloga. Ele falou assim, mas a minha mãe não vai deixar. Eu falei, nesse caso, você não conta para sua mãe. Vai, né? E ele foi. Gente, e foi tão interessante que primeiro ele realmente procurou a psicóloga. Aí tudo bem que eu entrei numa enroscada, porque a psicóloga falou para ele que ele tinha que arrumar uma namorada, né, para ter certeza. Daí ele veio para mim e falou, Meire, e tal. Eu falei, nossa, que legal, a psicóloga falou isso. Você tem que arrumar mesmo. Eu falei, então, Meire, então pode ser você? Eu falei, lógico que não, você nem sabe se é gay ou não, né? Não ajudei em nada nesse caso. Mas, gente, a primeira coisa foi isso, mas a gente tinha momentos de oração juntos sobre esse problema. Então a gente orava junto, a gente lia a Bíblia junto. Eu comecei a arrastar ele para a igreja, né? O Sinésio depois conheceu ele, gente boa pra caramba. Enfim, vida que segue. Eu acho que ele não era gay, depois disso a gente não conversou mais, né? Mas olha só que dureza. E, gente, eu nunca contei para ninguém da igreja. Eu fui a única pessoa que, até hoje, contei para o Sinésio depois, né, gente? Agora, mas não contei o nome, vocês não sabem quem é, já era. Mas amigo tá para ajudar, não é para derrubar, não. E amigo que é verdadeiro não é fofoqueiro. Ou se alguém contou para você que tem dúvidas quanto à sexualidade dele, isso é muito sério se ele está contando para você, porque ele conta com você para isso. Ajude-o. E se você não conseguir ajudar sozinho, procure um líder, procure um pastor para te orientar a ajudar esse amigo ou essa amiga. Última pergunta, mas não menos importante. Meu Deus, o melhor sempre fica para o final. Fizeram a seguinte pergunta. Sinésio, feminismo e machismo, qual impacto isso traz para dentro de uma família? Uou. Gente, há uns 15 dias atrás eu assisti um documentário falando exatamente sobre isso, sobre feminismo, né? Então, o que acontece hoje com o feminismo, e que eu acho que está trazendo prejuízo para a sociedade, para as mulheres principalmente, eu vejo algumas feministas que elas confundem cortesia com machismo, tá? Então, às vezes, você quer ser cortês, puxar uma cadeira para uma mulher, ela diz, você acha que eu não tenho braço? Eu sou, não sei o que. Calma, gente, é uma cortesia, sabe? Então, a gente precisa entender isso daí. Então, como é que surgiu? Vamos voltar um pouquinho na história, né? Esse movimento, o chamado movimento feminista, né? As mulheres, durante a Segunda Guerra Mundial, elas precisaram ir para as fábricas e trabalhar, porque os homens estavam todos na guerra na Europa. Então faltou mão de obra, pegaram as mulheres, e as mulheres passaram a fabricar tanques de guerra, aviões, carros, pneu, tudo que os homens faziam, a mulher passou a fazer. E isso não é demérito nenhum, sabe? Só que assim, aí, quando os homens voltaram, eles tinham quem? Tinha as mulheres ocupando os espaços que antes era deles. Então, aconteceu bastante crise violenta, tá? As mulheres passaram a ser atacadas, porque psicologicamente acho que os homens acharam que eles iam perder, né? Perder espaço.
E então as mulheres, a partir daí, elas começaram a buscar, a dizer, não, nós somos iguais, tal, tal. E são mesmo, queridos. Olha, a Bíblia quando, lá em Gênesis, de novo voltando, quando Deus faz a mulher e o homem, ele chama os dois pelo mesmo nome, ele chama de Adão. Quem deu o nome de Eva foi o Adão, porque Deus os criou e falou, Adão, ele enxergava como um. Então esse negócio, às vezes a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que principalmente as mulheres, né? Não confundir cortesia, não confundir vamos dizer assim, um bem-querer com alguém que está querendo jogar você para baixo, dizer que você não é. Não, a mulher é muito importante. E a gente tem visto a prova de que a mulher ela é mais frágil no sentido até físico, porque a estrutura óssea é diferente, né? Tem muitas coisas que as mulheres fazem melhor que os homens, e tem muitas coisas que homens vão fazer melhor que mulheres, e isso é uma realidade natural, da própria natureza, e os dois se completam. A partir do momento que a gente começa a entender que nós somos complementares, legal, né? Agora voltando um pouquinho, quem viu aí, né? Teve uma nadadora homossexual americana que foi competir lá e ganhou em primeiro lugar. Obviamente foi competir com um monte de mulheres biologicamente, e essa nadadora que se dizia nadadora, você imagina um cara com praticamente 1,70 m de envergadura nadando com uma mulher que dá 1,20 m, né? Estou dizendo assim, quando abre o braço, é lógico que ele ia ganhar. Por quê? Porque a estrutura óssea, a mão, tamanho de mão, a hora que ele dá aquela remada embaixo da... Então, queridos, daí as nadadoras falaram, não dá para competir, esse cara não dá. Por quê? Porque Deus fez a gente diferente, a estrutura é diferente. Então, às vezes é muito comum a gente ver alguns movimentos dizendo isso daí. Aí teve uma época lá que a mulherada tirou o sutiã, que isso aqui nos oprime. Meu querido, eu acho a coisa mais linda do mundo uma mulher que é mulher ali, que sabe, não tem opressão nenhuma. Outra coisa, a Meire sempre estudou, se profissionalizou, assumiu o cargo de gerência, de chefia. Mas estava cheio de homem na sessão dela. Tinha um lugar que só tinha ela de mulher e ela chefiava todos os homens lá. E agora, como é que fica? Porque ela fala assim, não, as mulheres são colocadas... Não é, se você for preparada, porque para o dono da empresa, ele não está olhando se é homem, se é mulher, ele está olhando a grana que vai entrar no caixa dele. Então, se você é eficiente, você vai assumir cargos de gerência com salários bons, igual de homens. A Meire chegou a ganhar mais do que homens. Não estou falando isso aqui para levantar. Por quê? Porque é uma pessoa preparada. Então, mulheres, eu vou estudar. E hoje as mulheres você vai nas faculdades, as cadeiras tem muito mais mulheres do que homens. Há um tempo atrás era o contrário. Por quê? Porque as mulheres estão estudando, estão buscando, sabe? E estão prosperando. Então, agora o que às vezes não pode acontecer, né? Não é que não pode, o que às vezes não acontece? O gerente lá, ele pega o teu currículo, daí ele olha lá, o cara fala alemão, inglês, francês, japonês e tal, daí chega uma pessoa falando só espanhol, mas é mulher, daí eu preciso falar com os caras da Alemanha, não adianta eu pôr uma mulher aqui para a hora que chegar o alemão chamar você está entendendo? Então, se você estiver preparada, você vai ganhar bem e vai ter cargos bons. E as pessoas, às vezes, isso daí é para gerar certas lutas de classes. Isso é para gerar problemas na sociedade. Então, eu crio um problema e depois eu vou buscar uma solução. Então, a gente tem que estar esperto. Quem é que está tentando nos manipular? As mulheres se perguntam assim, peraí, estão tentando me manipular? Quem será que pode estar tentando me manipular? Quando eles querem fazer eu me sentir inferior ao homem, ou dizer que o homem é superior a mim, então eu tenho que rebelar, porque daí... Bom, quem que está por trás disso? Então, são perguntas importantes a se fazer para se achar uma resposta. Você quer completar, amor, alguma coisa? Se atinge também o relacionamento dentro da família.
O que o Sinésio falou é muito, muito importante, né? A gente vê que existe uma falta de conhecimento, tanto de homens e de mulheres, do que é feminismo e daquilo que é direito das mulheres. Porque é diferente, gente. A Bíblia, ela não é nem feminista, nem machista. Jesus foi o exemplo de que tratou homens e mulheres como iguais. Então, até o ponto da discussão de igualdade, ela é uma base cristã. Somos todos iguais. O que acontece com as bandeiras feministas hoje? É querer impor regras e, entre aspas, direitos, como goela abaixo mesmo, né? Como se fossem coisas ofensivas, quando que na verdade não é. Muitas feministas lutando e levantando bandeiras contra a instituição familiar, contra o respeito do homem, que é o líder da casa, né? A gente vê isso muito. Por outro lado, ser machista também é outra questão que destrói a família. Um homem machista, o que ele faz? Ele denigre a mulher diante dos seus filhos. Uma mulher feminista, o que ela vai fazer? Ridicularizar o papel do homem dentro da casa. Então, sim, isso atinge a família, isso atinge a igreja, sim, porque qualquer coisa que seja exagerada, desequilibrada e fora dos padrões bíblicos vai trazer problemas tanto para a família como para a sua igreja. Eu queria fazer uma colocaçãozinha rápida, que a chefe da Microsoft, a CEO lá, né, é uma mulher. E um dia perguntaram para ela, o pior que me fugiu o nome agora, o pastor André que fez esse comentário, no dia eu até marquei o nome da mulher, me fugiu, mas se vocês procurar na internet, vocês vão achar. Então, ela na Microsoft, ela tinha ela gerenciava, né, mais de 100 homens. E aí perguntava para ela, e aí a hora que você chega em casa, como é que você faz com seu marido? E ela é cristã, ela falou, não, na minha casa o meu marido é o cabeça. Acabou. Eu sou chefe dentro da Microsoft. Mas na minha casa, eu e meu marido, nós conversamos, nós chegamos a um acordo, quais decisões tomar. E a palavra, a Bíblia diz, a gente busca orar junto, busca fazer as coisas, e eu vou ouvir o meu marido. Por quê? Porque na minha família, ele é o chefe de família, e isso não é demérito para mim. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso daí, quando é colocado, essas colocações, né? No caso aqui de casal, poxa, a gente tem que trabalhar junto, né? A própria Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga, né? Recebe um salário melhor, né? Os dois trabalhando junto, ou seja, o resultado que vem vai ser bem melhor. Amém. Glória a Deus. Vocês estão ligados? Amém. Eu espero que essa noite tenha edificado sua vida. Eu espero que você tenha aprendido algo. E eu espero que mais importante que aprender é que você coloque em prática. Mais importante do que escutar é colocar em prática aquilo que nós escutamos. Isso faz a diferença. Meire, muito obrigado. Sinésio, muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de orar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Para a gente finalizar?